Brasil, 1854. Benedito, sexo masculino. Nascido em fazenda de café, interior de São Paulo. Mãe, desconhecida. Pai, desconhecido. Proprietário, Coronel Antônio Ferreira da Silva. Valor estimado, R$ 300.000. Hoje ele tem 34 anos. Hoje é 13 de maio de 1888. Um dia que ficará marcado na história. Já clareou. Antes da notícia, o dia começou como todos os outros. E foi assim que a liberdade chegou a muita gente, não como espetáculo, mas no meio da rotina que parecia não ter fim. Hoje vai render muito. O trabalho começou antes da notícia alcançar o campo. A lei já existia no papel, mas ali, naquela fileira de café, o mundo ainda obedecia à ordem antiga. Na maior parte do Brasil, a liberdade não chegou em trombetas. Chegou em boato, cavalo, papel e voz alheia. Primeiro veio o pressentimento, só depois viria a palavra. Trouxe ordem da vila. De quem? Do governo. Dizem que acabou Acabou o quê? a escravidão. Antes de virar certeza, a liberdade virou boato. E para quem tinha passado a vida inteira sendo enganado pela força, até a esperança precisava ser recebida com cuidado. Pode parar! Todo mundo no terreiro! Agora! O primeiro sinal visível de que algo realmente tinha mudado não foi o anúncio. Foi a interrupção. Em uma fazenda movida por rotina e obediência, mandar parar o trabalho já era, por si só, uma ruptura. O que foi? Vai ter castigo? Antes de qualquer palavra oficial veio a reunião. E numa fazenda como aquela, ser mandado ao terreiro sem explicação quase nunca era bom sinal. Não sei. Por determinação do governo do Império, fica extinta a escravidão no Brasil. Estão livres. A notícia não chegou com música, nem celebração organizada. Chegou em frases curtas ditas por quem também ainda tentava entender que o mundo antigo tinha acabado. A primeira reação não foi grito nem festa. Foi silêncio. Porque há palavras tão grandes que o corpo demora a acreditar que sobreviveram até ele. É verdade isso? Para quem viveu a vida inteira dentro da violência organizada, a esperança não chega primeiro como alívio. Chega como suspeita. Meu Deus. Acabou. O entendimento veio por partes. Primeiro nas pernas, depois no peito, depois nos olhos. Às vezes o corpo acredita antes da razão. Quando Benedito chorou, não foi apenas pelo que começava, foi também por tudo o que já tinha sido perdido antes que esse dia finalmente existisse. Acabou mesmo. O fim da escravidão não apareceu primeiro como ideia. Apareceu no gesto, na hora em que mãos treinadas para servir deixaram pela primeira vez o trabalho cair no chão. Durante a vida inteira, Benedito aprendeu a baixar o rosto antes mesmo da ordem vir. Naquele instante, sem levantar a voz, ele desfez um costume de décadas. Ele foi. A liberdade não começou numa corrida, começou num passo. Pequeno, inseguro, quase invisível. Mas para um homem que nunca pôde escolher a própria direção, aquele passo era maior do que o mundo. Minha filha, meu irmão. Mãe. A liberdade chegou tarde demais para muita gente. E antes de abrir o futuro, ela obrigou os vivos a sentir o peso dos que ficaram pelo caminho.
Ele não chorava só pelo fim da escravidão. Chorava pelo menino que nasceu preso, pelo homem que viveu sem escolha e pelos mortos que nunca ouviram aquela palavra. É verdade. Depois de uma vida inteira de contato marcado pela força, Benedito sentiu pela primeira vez uma mão que não vinha para mandar, punir ou empurrar. Veio só para ficar ali. E agora? Agora ninguém manda nisso aqui do mesmo jeito. O terreiro não encolheu de verdade, mas pela primeira vez, Benedito percebeu que aquele lugar era só um pedaço do mundo, e que o resto do mundo, imenso, desconhecido, sem dono, estava do outro lado daquele portão. Ele vai sair. Vai mesmo, Cris? Por anos aquele portão serviu para vigiar, separar, trazer e levar. Naquele instante, pela primeira vez, servia também para a escolha. E a diferença entre as duas coisas é tudo. Tem estrada. Ninguém precisou dizer que ele podia sentar ali. E foi exatamente isso, o silêncio de ninguém proibindo, que fez daquele banco de madeira velha o lugar mais livre que Benedito já ocupou na vida. Tô aqui. Eu sei. Conceição não trouxe resposta, direção nem promessa. Trouxe a mão dela. E às vezes, depois de uma vida inteira de ausências, uma mão é exatamente tudo o que existe entre um homem e o abismo. Pra onde a gente vai? Não sei. A liberdade de 1888 não entregou terra, não entregou salário, não entregou casa, documento, nome oficial nem direção. Entregou o direito de não saber e de ser o único responsável por descobrir. Para Benedito e Conceição, naquele banco, naquela manhã, isso era simultaneamente tudo e quase nada. Mas a gente vai junto. Aquela igreja pregou por séculos que todos eram iguais diante de Deus. Benedito ficou de pé, olhando para o vitral, e pensou que talvez Deus soubesse disso, mas que os homens que construíram aquele lugar tinham se esquecido de aplicar a mesma regra do lado de fora. Por toda a vida, os olhos de Benedito aprenderam a não ficar parados num lugar por tempo demais. Olhar fixo demais era provocação. Atenção demais era perigo. Naquele instante, dentro daquela igreja vazia, ele olhou para a luz até que ela o cegasse. E pela primeira vez cegar foi um ato de liberdade. Aquela rua não tinha nada de especial. Chão de terra, casas baixas, sol da manhã. Mas Benedito andou por ela como alguém que está aprendendo, aos 34 anos, o que é ter um chão que não pertence a mais ninguém além dos seus próprios pés. O sol não sabia o que tinha acontecido naquele dia. Desceu do mesmo jeito que sempre desceu, sem pressa, sem cerimônia, sem pedir licença. Mas Benedito viu aquele pôr do sol com olhos que nunca tinham tido permissão de parar. E isso, só isso, mudou a cor de tudo. Que cor! Sempre foi assim. A gente é que não parava para ver. Naquele 13 de maio de 1888, o Brasil assinou um papel. Mas Benedito, deitado na terra do cerrado, olhando para um céu que nunca lhe foi negado, fez algo que nenhum papel poderia fazer por ele. Respirou, inteiro, pela primeira vez, como se o corpo inteiro tivesse esperado 34 anos por essa única respiração. A liberdade não resolveu nada. Não deu terra, não deu nome legal, não deu escola, não deu futuro garantido, mas devolveu isso, o direito de deitar no chão, olhar para o céu e respirar sem que aquele ar pertencesse a mais ninguém. Esse ar era dele. Só dele. Finalmente.
Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, 388 anos depois de ter começado. Durante esses 4 séculos, estima-se que entre 4,8 e 5,8 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. O maior número de qualquer país das Américas. Mais da metade de todo o tráfico transatlântico de escravizados teve o Brasil como destino. Em 1888, no momento da abolição, havia aproximadamente 700 mil pessoas escravizadas em território brasileiro. Nenhuma delas recebeu indenização, nenhuma recebeu terra, nenhuma recebeu documento, nenhuma recebeu política de inserção. A Lei Áurea tinha 2 artigos e 18 palavras úteis: libertou e abandonou. Nos anos seguintes, o Brasil importou ativamente trabalhadores europeus para ocupar os postos que os recém-libertos deveriam ocupar. Uma política deliberada de exclusão que empurrou a população negra para as margens das cidades, dos campos e da história oficial. Os nomes da maioria dessas pessoas nunca foram registrados. As histórias da maioria nunca foram contadas. Os rostos da maioria nunca foram vistos. E a maioria deles nunca teve nem o banco, nem a igreja, nem o pôr do sol, nem as estrelas. Só as mãos. E o trabalho. Para sempre.